Prontinho, cheguei. Gente, esse é um livro transformador, né? Como eu já falei várias vezes, e as pessoas ficam perguntando, transformador como? Porque não só pelo tamanho do livro, porque esse livro, como vocês sabem, é um dos maiores livros já publicados no Brasil. Ele tem 950 páginas, e não só pelo tamanho, ele transforma a gente, ele fica muito tempo com a gente, mas o conteúdo, ele transforma qualquer pessoa que o leia. Isso eu posso garantir, e nós vamos saber aqui por quê. A Laura perguntou o que que era essa imagem, não é a capa do livro, essa imagem foi usada numa exposição de arte inspirada no livro da Ana Maria Gonçalves. Então, tem tudo a ver com o conteúdo do livro e nós vamos acompanhar isso direitinho agora. Quem foi Ana Maria Gonçalves? Ela é uma baiana de Ibiá. Muita gente pensa desculpa, ela é mineira. Muita gente pensa que ela é baiana. Não é. Ela é uma mineira de Ibiá e nasceu em 1970. Ela descende de pretos, indígenas e brancos, mas ela gosta de se definir como uma pessoa da raça preta. Assim ela diz, ela se vê muito mais como uma. Ela descende de vários tipos étnicos do Brasil, como uma boa brasileira, mas ela se define como negra. Ela se formou em publicidade. E lá em São Paulo, então, na capital, ela trabalhou durante 13 anos. Então, ela, antes de tudo, antes de se dedicar à carreira literária, ela trabalhava como publicitária. E uma série de coisas aconteceram na vida dela depois desses 13 anos, morando em São Paulo e trabalhando muito. Ela estava muito insatisfeita com o caminho que ela estava seguindo na vida dela. Aconteceu uma coisa que transformou o futuro dela. Completamente de São Paulo, procurando um livro de viagem para ela sair daquela vida que ela estava tendo. E, e aconteceu na mão dela um livro que não estava previsto. Serendipidade é uma palavra que vem do inglês, serendipity, que significa que quando você sabe aquela coisa, quando você vai procurar uma coisa, você não está procurando aquela coisa e aquela coisa vem para você meio te chamando, né? E é o que você precisava receber como informação, mas você já estava pronta para aquilo, mas não sabia que estava pronta. Mágica, meio mística, pois isso é o que aconteceu para ela. Ana Maria Gonçalves disse: o livro Um Defeito de Cor é produto da serendipidade. E o livro que caiu na mão dela nesse dia, lá em São Paulo, foi um livro do Jorge Amado, antigo, chamado Bahia de Todos os Santos. Na verdade, nem é um romance, é um guia de ruas, de lugares interessantes de Salvador. E ela começou a ler aquilo e ela, de repente, viu isso aqui foi escrito para mim. O Jorge Amado, no prólogo do livro, prólogo é aquela parte que o autor escreve, é, coloca antes da história propriamente do livro, para introduzir o livro, né? Então, no prólogo, ele escreveu sob o título Convite. Convite. Então, ele escreveu assim: e quando a viola gemer nas mãos do seresteiro da rua trepidante da cidade mais agitada, São Paulo, não tenhas, moça, um minuto de indecisão. Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para a sua festa cotidiana. Quando ela leu isso, ela falou: gente, eu precisava, deu aquela luz nela. E logo em seguida, o Jorge Amado ele lamenta, naquele mesmo prólogo, a falta de livros escritos sobre a grande nação malê da Bahia. Ela nem sabia o que era malê. E ele sugere: esse é um tema para um grande romance. E foi assim que, um ano depois desse momento de serendipidade, que de mala e cuia, Ana Maria Gonçalves, em 2002, se muda para a lindíssima ilha de Taparica e se dedica, a partir daí,
totalmente à literatura. Foi lá que ela, então, publicou o primeiro romance dela, primeirinho, né? Chamado Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Esse primeiro romance é um romance intimista, não teve uma grande projeção, uma grande repercussão, mas foi muito importante na vida literária dela. Foi com esse romance que ela abriu muitas portas para ela, conheceu muitas pessoas, e no mesmo ano ela começa a pesquisar, em 2002, sobre a história dos malês e outros africanos escravizados na Bahia. Eu vou 5 anos para produzir um defeito de cor. Aqui está a capa do livro, né? E a primeira capa que foi usada. Ela, desses 5 anos, ela levou 2 anos para pesquisar, só para entender o que era a cultura malê, a cultura escravizada na Bahia. Um ano inteirinho para escrever e 2 anos para reescrever. Então, ela diz, ela que ela reescreveu esse livro 19 vezes. Acredite quem quiser, eu acredito, porque foi ela quem falou. E o grande responsável pela, pela produção dessa grande obra foi o Milor Fernandes, que vocês devem conhecer, o grande escritor, excelente tradutor, jornalista, e que se transformou num agente literário dela e um grande amigo também da Ana Maria, com acompanhamento semanal, porque ele tinha sido o editor do primeiro romance dela, e ele falou: Bom, tudo bem, você acabou de fazer esse romance, está ótimo, beleza, mas agora você vai fazer um romance de peso. E ele acompanhou essa produção semanalmente. Vocês veem como é que a pessoa tem uma sorte danada, porque ela teve a inspiração de ninguém menos do que Jorge Amado, né, que caiu acima dela, assim, do nada, e o Fernandes como um agente literário. E foi assim que, em 2006, quando ela tinha 35 anos, se publicou o livro Um Defeito de Cor, pela editora Record. Então, ela era uma pessoa pouco conhecida no mundo literário. Mas o Milor Fernandes, que conhecia todo mundo na editora e que tinha. O primeiro, é preciso que se diga isso ela falou numa apresentação que ela fez sobre o livro. Ela disse assim: a primeira versão do livro tinha 1.500 páginas. E ela entregou essa primeira versão para o Milor Fernandes ler. Ele falou assim: pode cortar. 1.500 páginas, não existe livro, pode cortar. Aí ela cortou uma vez. A segunda versão está grande ainda, pode cortar. E assim foi, 19 vezes. Quando chegou na 19ª vez, ela falou: Olha só, eu não aguento mais reescrever esse livro, é do jeito que está, e não vou arredar o pé disso aqui. E ele, então, ele viu que não ia dar certo tentar convencê-la de outra coisa, ele pegou o livro, mandou um táxi levar lá na Record, mandou um bilhetinho dentro desse manuscrito para uma pessoa que ele conhecia na editora, e foi assim que esse livro foi publicado. E um ano logo depois, 2007, ele vence um prêmio literário super prestigioso, importantíssimo, chamado Casa de las Américas, que é um prêmio que tem sede em Cuba, e ele premia as melhores produções do ano de todas da América Central, do Caribe e da América do Sul, quer dizer, todas as Américas hispano-brasileiras, ou que falam espanhol e que falam português, e também as produções em inglês e francês das Antilhas. Então, não é pouca coisa, é um prêmio muito importante, e ela vence um ano depois. Mas isso aí é um pouco da história do livro. Nós vamos agora nos concentrar um pouco na obra em si. O que significa defeito de cor? Todo mundo já leu esse título várias vezes, mas não sei se todas vocês se perguntaram o que significa essa expressão. Por que defeito de cor? O que é isso? É meio esquisito. É. Defeito de cor é um termo utilizado no Brasil colônia. Ele se refere à cor escura da pele.
É isso mesmo que está escrito aqui. Então, naquele tempo, no Brasil, quer dizer, anterior à República, no século XIX, sobretudo, ele era utilizado normalmente. Ah, fulano tem um defeito de cor, ou porque tem um defeito de cor, não pode fazer tal coisa. Então, se uma pessoa negra, naquela época, século XIX, quisesse ingressar, por exemplo, no exército brasileiro, ou ingressar no clero, ele precisava antes, porque ele não podia simplesmente se candidatar a algum cargo, ele tinha que escrever antes uma carta ao imperador, Dom Pedro II, relatando seus bons antecedentes e solicitando a dispensa do tal defeito de cor. Se fosse dispensado do seu defeito, aí sim ele poderia se candidatar a um cargo nessa área. É uma loucura. Bom, um defeito de cor é um título muito poderoso, importante, né? Como vocês podem ver. É um romance histórico baseado em fatos reais. Ah, isso é uma história real? Sim e não. É um romance. Então, a Ana Maria Gonçalves, como nós já vimos, passou 2 anos dedicados à pesquisa histórica, mas ela romanceou a história. Então, algumas coisas ela é licença poética, ela criou personagens, alguns baseados em alguns personagens da vida real mesmo, documentado, e outros não. A história se passa no século XIX, entre a África e o Brasil. Como eu já falei, são 951 páginas. É o romance de maior número de páginas já publicado no Brasil em apenas um volume, porque existem outros, por exemplo, pelo menos um que eu sei, que tem mais do que esse, é o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, tem mais do que isso em número de páginas, mas foi editado desde o começo em 3 volumes diferentes. Hoje tem até mais, a editora segmentou mais ainda para facilitar a venda, facilitar o manuseio, o transporte, enfim, o que for. Então, em um volume, esse é o maior do Brasil já publicado. E já vendeu mais de 100 mil exemplares em mais de 40 edições. O estilo do livro: a história é narrada na primeira pessoa por uma mulher. O que é primeira narração de primeira pessoa? Primeira, nós temos várias pessoas, né, na língua portuguesa. Eu, primeira, tu, segunda, ele, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Então, a primeira pessoa é eu. Quando você narra uma história na primeira pessoa, significa que você conta a história como se você estivesse conversando com uma pessoa diretamente. Então, por exemplo, eu passei ontem pela praia, aí eu vi o pôr do sol, aí eu encontrei eu. Tudo é a ótica minha que está em jogo. Sou eu que estou contando. Eu sou a narradora. E quem é essa narradora? Uma mulher. Qual é essa mulher? É a Quendé. Se escreve Queindé, como está aqui, mas a pronúncia é Quendé. Isso é um nome africano. Ah, o estilo, então, nós estamos falando do estilo. Não tem diálogos. Isso é uma coisa, por exemplo, o que que é um diálogo? O diálogo, você tem, no meio de uma narrativa, você tem assim: oi, fulana, tudo bom? Disse o José. Ah, muito obrigada, disse a Maria. Isso é um diálogo. Então, um pergunta, o outro responde. Aqui não tem isso. Aqui é sempre a quem der, quem vai contando, sem abrir espaço para diálogo. Isso faz com que a linguagem seja mais fluida, mais simples. É como se tivesse realmente uma pessoa conversando com a gente agora. E outra coisa, ele segue a ordem cronológica. Então, o que é uma ordem cronológica? É aquela que tem começo, tem meio, tem fim, e não tem nada de ir e vir, né? Por exemplo, aí a Kendé saiu da África e ela veio para o Brasil, ela foi escravizada, e depois ela casou, depois não fica voltando para o passado, como se... Às vezes ela se lembra, mas não tem esses ires e vires que muitas vezes confunde. Então, é por isso que as pessoas dizem: puxa, esse é um livro tão longo e tão fácil de ser lido. Essas são algumas das razões pelas quais a gente lê com muita tranquilidade. Um resumo bem rápido, bem rápido dessa história, porque eu não tenho a menor.
veleidade de contar uma história que tem 951 páginas, mas é bom saber do que se trata aqui. É a trajetória da Kendé, aquela menina, né, a gente já falou dela, uma africana que tinha só 8 anos de idade, quando ela foi sequestrada junto com a irmã dela, gêmea, no reino de Daomé. Daomé tem aqui é o continente africano, né? E aqui onde tem esse círculo não é bem um círculo, essa sinalação, esse sinal aqui, essa setinha, hoje é a República de Benin. E ela foi sequestrada aqui nessa região da África e foi transportada para a Bahia em um navio negreiro no início do século XIX. A Kendé, ela é escravizada inicialmente como companheira de outra criança, né? Ela era tão pequena que ela não podia trabalhar em outra coisa. Ela foi levada para Casa Grande, ficou fazendo companhia para uma outra menina, uma menininha, a filha do fazendeiro. Depois ela trabalha na agricultura, ela é violentada, ela aprende a ler sozinha, ela tem filhos. Assim, é uma história bem longa, né, da Kendé. É, então, essa história, é preciso que se diga, é uma saga, né, porque são 80 anos de história, por isso que eu estou meio que passando por cima de todos os detalhes aqui. E a Kendé, ela luta pela liberdade dela e dos outros escravos, ela se torna uma empreendedora, ela aprende a ler sozinha, né? Já falei lá atrás. Ela compra a própria alforria, a própria liberdade, que isso estava havendo assim. Ela enriquece e ela volta para a África. Bom, uma das partes mais dramáticas desse livro é o tráfico de escravos. Então, aqui nós temos uma ilustração que eu acho que muita gente já deve ter visto. Foi feita em 1830 pelo grande pintor alemão, se não me engano, Ruyendas, que veio ao Brasil, morou aqui um tempo e tal. Mas essa ilustração, gente, é tão romantizada que eu nem sei o que dizer. A gente ler o livro da Ana Maria Gonçalves descrevendo o tráfico dos africanos que foram escravizados no Brasil e até em outros países também, nada. Isso aqui parece que estão fazendo um passeio de fim de semana, né? Tem aqui alguém recebendo comida para eles, aqui tem um está deitadinho numa cama, tem umas mulheres aqui felizes deitadas de costas. Isso não existia no navio negreiro. O navio negreiro é mais perto a realidade dessa ilustração, dessa maquete de navio, que mais parece uma caixinha de fósforos. Os negros eram todos acorrentados, do lado do outro, não podiam se levantar, né? Então, era uma viagem longa, eles não podiam fazer necessidades fora daí. Então, o nível é, de sanitário, né, da travessia era muito ruim. E pessoas foram levadas da África para as Américas, sendo que desses 12 milhões de pessoas, 5 milhões foram para o Brasil. E não é de se espantar que 25% dessas pessoas morriam antes de chegar no destino final. Isso é muito interessante ler, é doloroso, mas a gente precisa saber o que é, né? Não adianta pegar um livro e ver uma figura dessa, a gente não tem ideia do que estava acontecendo. Os escravos eram capturados por inimigos de guerras, lá mesmo na África. Então, muitas vezes, como é que era a captura? Muitas vezes eram os próprios africanos em guerra uns com os outros, que produziam seus prisioneiros de guerra e vendiam, porque tinha traficante internacional aqui na costa da África esperando por essas oportunidades. Era um comércio, era um comércio. E era um comércio altamente lucrativo. E ele foi proibido em 1850 aqui no Brasil, quer dizer, esse comércio durou 300 anos, mas aqui ele foi proibido finalmente em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz. A gente aprende isso na escola, decora e tal, mas a gente sabe que
é, não foi uma lei que fez parar, né? O negócio que dá dinheiro, a gente quando fala em tráfico, né? Infelizmente até hoje a gente sabe o que é um tráfico, né? Tem outras conotações hoje, mas o tráfico, por ser ilegal, é uma coisa que dá muito dinheiro, é difícil combater, e por isso a gente tem essa expressão até hoje. Tal coisa é para inglês ver, porque os ingleses não tinham interesse mais econômico no tráfico de escravos, eles já tinham mudado todo o esquema econômico dele, então interessava a eles combater isso, e, e muitas vezes o navio saía da África para o Brasil, era interceptado por ingleses, mesmo sendo ilegal, né? Aliás, por ser ilegal, até eles pegavam lá e estavam policiando, vamos dizer, o Oceano Atlântico, e depois levavam esses escravos para as Antilhas, para alguma outra terra que eles tinham interesse também econômico. Então é o seguinte, a lei foi feita, mas pouca gente obedecia à lei, porque era só para inglês ver. Isso é uma curiosidade, não tem muita graça mesmo, mas é como a coisa era feita na época. Agora vocês vão reconhecer esse rosto. Esse rosto é a fotografia de uma escrava, naturalmente, da época do século XIX, mas não se conhece muito sobre ela, não se sabe se essa era a Luísa. Mas vamos fazer de conta. Primeiro, fotografia era uma coisa rara em todas as camadas sociais. Os escravos, então, tinham um jeito de serem fotografados. Muitas vezes eles eram fotografados e como, vamos dizer assim, estudo, vamos dizer, étnico, estudo é, histórico. Então, ninguém se preocupava muito em mostrar quem era quem. Mas, hoje, a gente usa muito essa imagem como representante dessa pessoa que existiu, chamada Luísa Maim. Maim é o nome da região onde Luísa, que não era seu nome, assim, seu nome africano era outro, ela recebia, todos, ela e todos os africanos que chegavam em terras brasileiras recebiam um nome de batismo, assim que botavam o pé na nossa terra. Então, para facilitar, para um nome comum, um nome fácil de ser utilizado. E Maim era o nome da terra de onde ela veio, né? Então, o sobrenome seria o nome da terra dela. Essa pessoa, chamada Luísa Maim, ela foi na vida real, pode ser era alguém parecida com essa, não necessariamente essa fotografia. Ela foi uma quituteira, ela foi uma escrava de ganho, o que significa trabalhar na rua, vendendo os seus produtos, né? A sua, não sei que tipo de quitute, seus doces, as suas cocadas, os seus acarajés, eu não sei o que era naquela época, seus bolos, né? Então, ela era uma escrava de ganho porque ela tinha essa permissão do seu proprietário, né, na época, o senhor de escravos, de ir para a rua vender seus produtos, desde que na volta pagassem para ela, para eles, para os seus proprietários, um percentual da venda dela. Isso é uma vida muito difícil, mas era a forma que muitos escravos tinham de se integrar na vida não escrava, né, na vida comercial lá fora. Ela foi, Luísa Maim, uma revolucionária da resistência negra contra a escravidão. Foi uma defensora ferrenha das culturas, das religiões africanas, e foi mãe do advogado, poeta e abolicionista Luiz Gama. Luiz Gama, sim, esse nós sabemos quem foi. Mas olha só, antes de passar para o Luiz Gama, em 2019, o nome da Luísa Maim foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, num panteão, num grande monumento da pátria e liberdade que existe lá em Brasília. Então, tudo isso, né? A história é feita de mitos, é feita de grandes heróis, de grandes pessoas que inspiram outras. E a Luísa Maim, que sim existiu, ela teve uma existência comprovada, mas a gente não sabe exatamente colocar todos os números e datas e nomes,
na história dela, mas alguma coisa nos chegou. E ela, então, hoje, ela é uma heroína da pátria. Então, nunca saberemos até onde ela é um mito ou uma realidade em todos os detalhes. Luiz Gama. Sim, Luiz Gama já é um baiano de Salvador, nasceu em 1830 e morreu em 1882, portanto, pouco antes da abolição da escravidão. E ele, então, ele sim, a gente tem mais informação sobre ele, porque ele nasceu livre já. Ele era filho da Luísa Maim e de um português, de um fidalgo português. Então, ele nascendo livre, ele tinha documentação, ele tinha história. Só que esse pai dele era uma pessoa que se enveredou pela paixão pelos jogos e se endividou muito. E ele, quando o Luiz Gama era pequeno, ele tinha 10 anos só, ele foi vendido como escravo, ilegalmente, porque ele não podia vender um filho que era livre, para quitar as dívidas de jogo. Essas coisas doidas. Bom, e lá se foi Luiz Gama para São Paulo e ficou até os 17 anos como escravo. Mas finalmente, depois de muita luta, ele já um rapazinho, consegue provar que ele é um homem livre. E aí ele estuda sozinho, aprende a ler sozinho e se transforma num jurista autodidata, que se chamava na época de rábula, o que significa que ele não tinha diploma, mas tinha muito conhecimento. E Luiz Gama, que é, como eu já falei, um poeta conhecido, até hoje nós sabemos muita coisa dele pelos muitos documentos e livros e poemas que ele deixou escritos, ele consegue libertar mais de 500 escravos por causa desse conhecimento dele das leis brasileiras. Então, Luiz Gama, inclusive, escreveu sobre a própria mãe, descreveu Luísa Maim numa carta pessoal para um amigo dele, que também era abolicionista. Então, tudo isso está muito interligado. Por que eu estou contando essa história toda do Luiz Gama? Porque muitas dessas informações aqui foram utilizadas no próprio romance da Ana Maria, é, de uma forma um pouco diferente, mas isso aqui é contido, está lá contido no romance. Então, verdade ou mentira? Mentira não era. Verdade ou criação literária? A revolta dos malês. Enfim, estamos aqui de volta à palavra malês, né? Lembra, lá no começo, Jorge Amado falou: alguém tem que escrever a história dos malês, porque isso é um bom romance que vai render. E realmente, que foi isso? Foi uma revolta de 1835 em Salvador, que foi o maior levante organizado por pessoas escravizadas na história do Brasil. Isso não é pouca coisa. O levante dos malês durou talvez 4 noites, 4 dias, mas eles foram totalmente destroçados e enfim, foi uma tragédia terrível. Os malês, que significa malês? São africanos muçulmanos. Então, aqui pelas roupas nessa ilustração, vocês já veem que eles são diferentes. Eles estavam usando branco, tem aquele chapéu uma boina, né? Na verdade, que identifica eles como muçulmanos, pessoas da crença muçulmana. E eles eram, a maior parte eram pessoas muito bem aculturadas, eles sabiam ler e escrever. Isso naquela época, olha, no século XIX, saber ler e escrever no Brasil era uma raridade, até mesmo entre a classe mais favorecida. Né? Então, não era só o escravo que não sabia ler e escrever, eram poucas as pessoas letradas que tinham livros, acesso à informação, mas eles já vieram da África sabendo ler e escrever árabe, aprenderam português e chegavam aqui, eram comprados por mais dinheiro do que os outros, justamente por serem cultos. E eles eram contratados como professores, muitas vezes, da família que o comprava. Né? No caso do livro da Ana Maria Gonçalves, um Defeito de Cor, existe um personagem muito importante que é Malê,
e que foi professor da Sinhazinha, que era uma criança que para a qual a Quendé foi contratada, foi comprada para fazer companhia, né? Então, no romance, a Quendé aprendeu a ler só de ficar olhando a Sinhazinha ter aula de alfabetização, né? Com uma pessoa, malê. Os malês, o que que eles queriam? Eles queriam o fim da escravidão, lógico, a luta pela liberdade de culto, que eles não tinham. E o que que aconteceu com eles? Era essa pergunta que o Jorge Amado lá atrás se fazia. O que são esses malês, gente? Pessoas tão importantes na nossa história, eles simplesmente foram deportados ou massacrados nessa revolta. Então, eles quase desapareceram. É claro que devem ter sobrado alguns descendentes e tudo, mas os malês, que tiveram uma grande importância na nossa história, são os vencidos, né? E a gente sabe que a história é escrita pelos vitoriosos, né? E eles, então, quase não aparecem. Olha só a importância de um livro desse, que recupera uma série de coisas que estavam silenciadas. Uma coisa interessante, um fato interessante que está acontecendo nesse momento é um filme que acabou de sair, que está nos cinemas, em alguns cinemas, acredito eu, foi lançado agora no comecinho de outubro, um filme chamado Malês. E é um filme do Antônio Pitanga, ele foi o diretor e o principal ator desse filme, com a filha dele, a Camila Pitanga, e o outro filho dele, que é o Rô Pitanga, os três, enfim, fizeram esse filme que trata desse episódio da história da escravidão no Brasil, principalmente na Bahia, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, é um filme interessante que está no circuito. Bom, a vida e a arte, como em toda ficção bem-sucedida, acontece, a vida e a arte se misturam, né? E no cinema e na exposição. Então, olha só, em 2022 até 2023 foi uma exposição de longa duração. Houve no Museu de Arte do Rio, o Mar, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi feita essa exposição sensacional, com mais de 370 obras de 130 artistas que se reuniram, a maior parte deles artistas negros, que se inspiraram na narrativa de um defeito de cor. Essa mostra ficou lá meses e meses, e de lá ainda foi para São Paulo em 2024. Seguiu lá para o Sesc de São Paulo. Então, algumas dessas fotos que eu utilizei nessa apresentação vieram daí. Agora, gente, é impressionante. Às vezes a gente não dá importância na época, né? Coisas maravilhosas acontecendo no centro da cidade, aqui em Salvador, São Paulo, e a gente às vezes só depois que a gente lê o livro, eu perdi essa exposição. Fiquem antenadas, as coisas importantes que acontecem sobre a história do Brasil, sobre a arte do Brasil, tudo isso é muito importante. E temos agora que lembrar outra coisa: o livro foi de 2006. Isso aqui foi em 2022, 23, 24. No Carnaval de 24, olha o que acontece, não sei se vocês vão lembrar. A Portela, a grande agremiação, Grêmio Recreativo da Escola de Samba de Portela, aqui no Rio de Janeiro, desfilou com um tema de um enredo, um samba enredo, que fala do defeito fala do livro. Não é que está falando da revolta dos malês ou da cultura afro-brasileira. Não, é uma homenagem ao livro. Isso é uma coisa fantástica, né? Isso em 2024. Essa foto aqui, gente, reparem, não sei se vocês vão poder ver o detalhe. Quem está com esse livro? Olha o livro no alto da cabeça, a capa do livro. É a Thaís Araújo, a atriz e apresentadora. Ela é uma grande lutadora pela defesa dos direitos dos negros. Então, ela terminou de desfilar pela Portela, levantou o livro. Eu acho essa foto simplesmente assim uma glória, né? É linda a alegria dela, é linda também. Bom,
esse enredo é uma perspectiva um pouquinho diferente do livro, tá? O enredo foi dedicado às mães negras do Brasil, como era a Luísa Maim, né? E aí tem aquela frase que eles colocaram lá: honrar quem veio antes é o que faço. Eu sou porque tu foste minha mãe, né? A mãe negra. Não o grande título, mas ganhou o estandarte de ouro do ano como a melhor escola e o melhor enredo. Então, é, um livro que virou samba-enredo, a gente sabe a importância que isso tem no nosso país. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, fez uma espécie de uma enquete, uma eleição, em maio de 2025, com um júri de 101 especialistas da área de literatura. Então, um defeito de cor foi escolhido como o melhor livro da literatura brasileira do século XXI. Quando fala século XXI, claro, está falando dos primeiros 25 anos, né? Porque isso foi em maio agora desse ano. Os primeiros 25 anos do século XXI, esse livro, até então, foi considerado o melhor livro por cento, não foi assim do jornal que escolheu, foi um grupo de 101 especialistas de literatura. Esse que vocês conhecem bem é o Lázaro Ramos, escritor, ator, diretor. Vejam que ele falou sobre esse livro. É o meu livro definitivo. O que mais dou de presente, o que mais indico, o que mais me abriu o olho para a situação dos pretos em nosso país. E no dia 10 de julho deste ano de 2025, portanto, depois dessa apoteose lá na Marquês de Sapucaí, a Ana Maria Gonçalves foi eleita a primeira mulher negra para ingressar na Academia Brasileira de Letras. Dos 30, eu acho, 33, não, dos 30 votos possíveis para entrar na academia, ela ganhou, sei lá, todos menos um. Então, foi praticamente unânime, com exceção de uma pessoa, para ela entrar. Isso aí foi simplesmente uma grande vitória. Aqui tem o símbolo da Academia Brasileira de Letras, dizendo que ela é uma pessoa, uma das imortais, né? Uma das pessoas imortais, assim são chamados os grandes, são 40 cadeiras lá na academia, e ela é uma delas, uma das poucas mulheres que ocupam essa cadeira prestigiosa da nossa cultura. E a gente deve ler um defeito de cor, né? Bom, em primeiro lugar, o livro discute, com base em vasta pesquisa, temas como escravidão, racismo, ancestralidade, resistência e identidade. Esse livro também dá voz a quem foi silenciado. Outro motivo, constrói a história do Brasil pela perspectiva de uma mulher negra. Isso é uma coisa quase que, acho que não tinha havido nenhum livro com essa perspectiva ainda. Outro motivo, ressalta a importância do empreendedorismo na vida das pessoas, porque a protagonista desse livro, ela não fica na escravidão esperando a vez. Ela vai à luta, ela empreende, ela vai para a rua, ela consegue comprar a sua liberdade, ela consegue enriquecer, consegue ir à frente, né? A duras penas, claro. É um livro escrito com profundidade, empatia e beleza literária. Uma coisa muito importante nesse livro também, que a gente não deve deixar de mencionar, é um livro que evita demonizar os brancos e não idealiza os escravos. Que é óbvio, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, né? É mais fácil, seria mais fácil fazer, todos os escravos eram ótimos, todos os donos de fazenda eram uns capetas. Não é bem assim, é muito complexo, tem uma série de sutilezas que o livro se dá, por isso é que tem 950 páginas, o livro se dá o trabalho de tecer comentários, mostrar sutilezas. E, finalmente, é um livro que transforma quem o lê. O livro
livro é um enorme sucesso, nós já sabemos. E agora? Essas fotos aqui, gente, foram fotos da Flip. Ela fez uma apresentação lindíssima na Flip, né, na Festa Literária Internacional de Paraty, agora em julho. E ela, então, as pessoas querem saber, e agora, já escreveu, fez sucesso, e agora? Porque esse livro foi de 2006. Desde então, ela não publicou mais nada. Mas é assim, deu assim uma travada, né? Isso é um bloqueio que é muito comum em escritores que têm um grande sucesso. E foi o que aconteceu com ela. Nessa apresentação, ela falou: gente, eu já comecei a escrever 30 romances e não consegui arrematar nenhum desses 30. E ela fala uma coisa maravilhosa. Prestem atenção, hein? As meninas do grão, sobretudo, vão entender por que isso está grifado. Agora vejo as coisas com mais leveza. Olha só, leveza é o nosso tema, o nosso mote do ano de 2025 aqui no Grão. E olha como ela, depois desses anos todos, ela resolveu ver as coisas com mais leveza. Porque, diz a Ana Maria, aprendi uma lição essencial. A literatura é uma arte em que a prática não conduz obrigatoriamente a uma evolução. Hoje você pode criar uma história excelente e amanhã uma péssima. O importante é persistir no ofício e fazer o melhor dentro do possível. Isso mostra uma maturidade extraordinária, né? E eu vou contar um segredinho que ela contou para nós lá na Flip. Em julho passado, na Flip, ela revelou à plateia: seu próximo livro será sobre a menopausa. Nada a ver com o grande tema, né, da história do Brasil, mas ela disse: olha, eu já tentei fazer outras coisas, mas é o que está me incomodando no momento, então eu vou escrever uma coisa que diz respeito à minha vida, à minha fase de vida. Eu acho que vai ser um livro muito bom. Finalmente, encerrando aqui, o livro me ajudou a entender de onde a gente vem, diz a Ana Maria. O que significa pertencer a essa população afrodiaspórica? Diáspora é quando você é obrigado a sair de onde você veio, onde você tem suas raízes, né? Então, a população que saiu foi obrigada a deixar o seu continente, sua terra natal. Esse arquivo histórico a gente traz no corpo. Isso ela disse numa entrevista maravilhosa que ela deu ao programa Roda Viva da TV Cultura em julho de 2023, e todo mundo pode assistir, está lá no YouTube, recomendo muito. Finalmente, uma lição de casa, que aqui vocês sabem que a gente sempre tem, né, nas aulas que falam sobre literatura. Então, é um convite, ninguém é obrigado a fazer, recomendo muito que o façam. Inspirada no que acabamos de ver sobre essa obra, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, escreva um ou dois parágrafos, não mais, refletindo sobre as seguintes questões. Você sabe de onde vieram seus antepassados? E dois, você acha importante conhecer a história deles? E por quê? Então, gente, envie as meninas do Grão, né? Podem enviar diretamente para o meu WhatsApp até a próxima terça-feira, quando nós teremos outra apresentação com outro tema e tudo, que é o dia 28 de outubro. Mas não deixem de fazer isso. Então, é isso que eu tinha a apresentar a vocês. Eu espero que ainda tenhamos uns minutinhos para a gente conversar sobre essa grande obra que transforma a gente mesmo. Quem passar do prólogo, eu garanto que não vai largar o livro mais. Leiam o prólogo, não saltem o prólogo, e vocês vão adorar. Pronto.